Estamos de volta. Tenho uma perguntinha para você que está em casa. Você sabe o que nós devemos fazer para envelhecer com saúde, com disposição, bem? Hoje a gente recebe aqui no nosso cantinho de bate-papo informação uma pessoa que vai responder a essa perguntinha. Caso você não saiba, bora colocar em prática então todas as orientações que a gente vai aprender. E aí vai depender da gente, então, seguir direitinho as orientações para viver com qualidade de vida. Hoje no programa, o clínico geral, psicanalista, homeopata, Dr. José Maurício Geraldino. Mais uma vez, prazer revê-lo. Obrigada pela gentileza da participação, José. Boa tarde, é um prazer estar aqui para poder abordar esse tema tão interessante e atual, né? Muito atual. Sobre como envelhecer saudavelmente. A gente percebe, inclusive nas próprias estatísticas do IBGE, né, a expectativa de vida dos brasileiros tem aumentado muito, as pessoas vivem cada vez mais, mas é importante a gente viver mais, mas viver bem, viver com qualidade de vida. O desgaste natural, turminha, com o passar dos anos é inevitável. Então, os órgãos acabam envelhecendo, o nosso corpo acaba envelhecendo, né? Começam a surgir aqueles sinais de expressão no nosso rosto. Isso é inevitável, só que a gente pode minimizar esse envelhecimento, minimizar, né, inclusive essas coisas que as pessoas acabam, muitas vezes, não tendo um olhar muito carinhoso, muito atento. E aí você, colocando em prática algumas regrinhas, tudo muito simples, você consegue sim, digamos assim, diminuir, né, esses efeitos do tempo. Por isso que a gente convidou o Dr. José para participar do nosso programa. E o Dr. José, ele fez um artigo uma vez, sensacional, trazendo justamente quais são aí esses 3 pilares, né? Então, as 3 principais dicas para a gente conseguir viver bastante, mas viver com saúde. Eu queria pedir então para você repassar essa informação para o nosso público, Dr. José. Quais seriam essas 3 regrinhas fundamentais? Bom, a gente vai começar abordando a questão da dieta, né? Então, hoje, sempre foi assim, né? A importância da alimentação para que a pessoa possa se nutrir e, através da nutrição, não causar malefícios ao organismo. O que se sabe hoje em medicina? Que a gordura que você vai acumulando pelo excesso de calorias que você consome durante o dia e você não consegue gastar, então essas calorias vão ser transformadas em gordura em depósito. E isso vai ocorrer não só no subcutâneo, mas em órgãos internos do seu corpo, em especial no aparelho digestivo e no fígado, em especial, né? Não se sabia que essas gorduras eram só um depósito de calorias ou tinha mais outras funções ou o que mais poderia provocar essas gorduras no nosso corpo. Hoje se sabe que tem inúmeras substâncias que as gorduras produzem e substâncias que vão trazer malefícios ao seu organismo, tanto no curto quanto no longo prazo. Então, o primeiro enfoque para o envelhecimento saudável é você manter no seu peso, né? O peso ideal é em termos de gordura, na mulher é em torno de 28% de gordura e o homem 20% de gordura. Então, abaixo desses índices, é que a gente considera que está teoricamente saudável, em termos de gordura e massa muscular no corpo. E hoje muitos médicos, inclusive nutricionistas, já têm um equipamento que faz né, monitora o nosso corpo para saber quanto que a gente tem de gordura. Exatamente. Mulher, 28%. E homem, 20%. E homem, 20% de gordura. Então, esse aparelho é o que a gente também utiliza na prática, né? Ou você vai medir as pregas para chegar num cálculo matemático, ou você faz esse exame que determina massa magra, gordura e água, né? Bom, a partir disso aí, então, primeiro conceito, nós não tratamos peso, nós tratamos porcentagem de composição corporal. Então, é a composição corporal que interessa para quem quer trabalhar obesidade, diabetes e até o envelhecimento saudável, né? Então, existe uma dieta, as clássicas, certo? Que é porcentagem de carboidrato, proteínas e gorduras. E tem uma não clássica, que é considerada uma dieta que é mais saudável, né? Que você trabalha com 40% de carboidrato e não com 60% de carboidrato, já que esse é o grande vilão do acúmulo de gordura no nosso corpo.
decorrência do sabor, da facilidade de você consumir e o custo mais barato também, mais barato que a proteína, né? E então a preocupação hoje no envelhecimento saudável é você diminuir o carboidrato, tentar aproximar 40%, 30% de proteína, 30% de gordura, e é considerado uma dieta que vai produzir menos inflamação silenciosa no seu organismo. Perfeito. Lembrando a proteína, então a gente está falando de ovo, de carne, tem proteína vegetal também das castanhas, os cogumelos são ricos em proteína, e aí o carboidrato, arroz, macarrão, pães, açúcares doces, de maneira geral. Exatamente. A fruta também é um carboidrato, né? É importante lembrar. Exatamente. Então, é o equilíbrio das massas, né? Os açúcares, com as verduras, porque até a verdura tem carboidrato, né? Com a questão da proteína e os óleos. Então, é importante deixar claro que quanto menos óleo você usar na sua alimentação, menos você vai produzir inflamação silenciosa no seu organismo. Perfeito. Certo? Primeiro pilar, então, alimentação. É a alimentação. Então, e aí na alimentação, menos carboidrato e menos gordura. E o ideal é cozinhar sem óleo. Legal. Certo? E usar o azeite em situações especiais, que a gente não vai entrar em profundidade. Mas se puder cozinhar sem óleo, é melhor. Perfeito. Segundo pilar, qual é, doutor? Segundo pilar é você ter uma atividade física, que infelizmente foi a inatividade mais o consumo maior de carboidrato que leva à obesidade. Além de outros fatores genéticos, enfim, tem vários fatores que levam à obesidade, mas o sedentarismo e o consumo de gordura aumentado e carboidrato é que gera a obesidade. Para combater isso, tem que tirar a pessoa do sedentarismo, que infelizmente é muito frequente na população. E o que a gente orienta para combater o sedentarismo? Pelo menos andar 150 minutos por semana, que equivale a 30 minutos 5 vezes por semana. Se você andar 30 minutos 5 vezes por semana, você já saiu do grupo de pessoas sedentárias e isso vai trazer uma série de benefícios em aparelho cardiovascular, em questão de insulina, perda de peso, e isso vai, vamos dizer assim, ajudar você a desinflamar. Legal. E de segunda a sexta, então, se eu caminhar meia hora por semana, já vai ser o suficiente para eu conseguir proteger meu coração, né? Como você bem disse, e evitar diversos problemas. Gente, meia hora por dia. Ah, Tati, não tenho tempo. Se organiza que você vai conseguir. Meia horinha, para você ganhar mais saúde, mais disposição, mais qualidade de vida, você consegue sim. Exatamente. Então, pelo menos 5 vezes na semana, né, doutor? 5 vezes por semana. Agora, obviamente, tem outras atividades que você pode fazer, mas aí vai depender do que você quer fazer e o profissional vai ter que orientar como fazer, principalmente se você está inativo, para que você não traga lesões em músculo, em tendões, certo? Tem que fazer um condicionamento para conseguir uma performance mais ativa, se você quiser fazer um exercício mais intensidade, além do caminhar. Mas o mínimo é caminhar 30 minutos 5 vezes por semana para você combater uma série de doenças. São inúmeras doenças que estão aparecendo que são o controle e o tratamento são favorecidos pela atividade física, certo? O papel da atividade física é muito mais importante do que a gente imagina, né? Gente, o mínimo, meia hora por dia. É possível, todo mundo em casa consegue, pelo menos, fazer a caminhada de 30 minutos. A outra coisa que é um tabu, às vezes, ou falta de conhecimento, é que o idoso necessita também fazer musculação. Porque a tendência do idoso é acumular gordura e perder massa magra, que é músculo. Então, é importante que ele seja orientado num tempo menor, numa intensidade menor, a musculação do idoso, além do exercício aeróbico, como caminhada, por exemplo. Então, tem que ficar em cima dessa composição corporal para que você possa envelhecer melhor. Então, quanto menos gordura, menos inflamação, menos doença, menos diabetes, menos hipertensão, e a tal da inflamação silenciosa estaria sendo combatida de uma forma preventiva, mantendo o peso no ponto ideal em termos de porcentagem de gordura. E o terceiro pilar, qual é? Já aprendemos que o primeiro é alimentação, segundo atividade física
E o terceiro, doutor? O terceiro talvez seja o mais difícil de todos, que é o controle do estresse. O estresse? O estresse, certo? Então, o estresse, hoje tem como ficar medindo isso a nível hormonal, né? E na realidade, são inúmeros fatores que levam a pessoa a estresse no dia a dia, né? Desde as preocupações do cotidiano, o trânsito do cotidiano, né? A questão, o ambiente. O ambiente, você está inserido num ambiente em que pode vir a ser estressor psicologicamente falando ou até fisicamente falando. Então, pessoas que trabalham demais entre o estresse físico e tem o estresse psicológico, que é toda a influência do meio que, de acordo com a personalidade da pessoa, ela está mais suscetível ou não em fazer um quadro de estresse agudo e crônico. Está muito frequente essa patologia atualmente, o estresse crônico, né? É interessante como a gente vê, né, doutor, inclusive algumas pesquisas relacionando o estresse, inclusive com hormônios do nosso corpo e prejudicando mesmo, inclusive, funcionamento de alguns órgãos. Né? Às vezes as pessoas brincam, né? Fulano está sempre estressado, está sempre irritado, mas vai além dessa brincadeira, né? O estresse pode desencadear uma depressão, que é uma doença seríssima, e o estresse vai prejudicar esse processo de envelhecimento do nosso corpo, acelerando esse envelhecimento e também aí provocando, desencadeando problemas sérios de saúde. Tem alguma dica, orientação? É difícil mesmo a gente conseguir monitorar o nosso estresse, né? Exatamente. Às vezes são fatores externos, aquela correria do dia a dia, às vezes mesmo um problema familiar, né? Uma perda na família, algum trauma. Mas tem alguma orientação, então? A gente deu a orientação da caminhada pelo menos, né? 30 minutos por dia, a alimentação diminuir gordura, diminuir carboidrato. E no caso do estresse, qual seria, de repente, uma alternativa ou mesmo uma dica para quem está nos acompanhando, doutor? Bom, em relação ao estresse, como eu disse, depende muito da estrutura psicológica da pessoa em lidar com todas as adversidades que nós nos confrontamos no nosso dia a dia. Todas as contrariedades, todas as diversidades. Trânsito, dizer, fila, tudo gera estresse. Filosoficamente, nós teríamos que criar um aumento da nossa tolerância às frustrações, às diferenças, sendo um pouco mais condescendente, mais complacente com o próximo, né? E realmente ser mais continente das frustrações do dia a dia que nos assolam todo momento, né? Porque se você der vazão de uma forma impulsiva frente a tudo isso e não pensando no que está acontecendo com você, o porquê que você se sente estressado naquele momento, você vai estar atuando com uma série de reações psicossomáticas ligadas à descarga de adrenalina, uma série de hormônios que vai prejudicar você. Quer dizer, frente a uma situação de estresse, às vezes você entra numa situação de cólera, de irritabilidade, você é sempre a primeira vítima do seu próprio estresse, a nível físico e psicológico. Às vezes o outro nem sabe que você está estressado, nem sabe que ele está te estressando e, na verdade, quem está se prejudicando é você mesmo. Então, é importante parar para pensar nas situações de estresse, o que você pode fazer para amenizar isso. Isso é o mínimo que teria que ser feito na situação de estresse. Porque mandar relaxar, nadar, uma atividade física, enfim, ver um cinema, isso, o lazer é importante para manter o estresse. Só que na hora da situação estressora, se você não mudar a forma de encarar isso, as outras coisas que te trazem prazer e relaxam nem sempre poderá ser o suficiente para combater o adoecimento pelo estresse. Praticar a tolerância, né, doutor? Exatamente, a tolerância. Então, o conselho é como desenvolver a tolerância. Ou via psicológica, ou via religiosa, filosófica, não importa. Mas tem que ser mais tolerante. Teria que ser um pouco mais tolerante no mundo moderno. Perfeito. A gente recebeu o Dr. José Maurício Geraldino. Os contatos do nosso convidado estão no vídeo. Ele que é clínico geral, psicanalista, homeopata. Qualquer orientação que você queira receber, pode falar então direto com a equipe do doutor. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da presença. Foi um prazer receber. Eu agradeço. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Turminha, bora cuidar da saúde então? Para a gente envelhecer bem, envelhecer com disposição, com qualidade de vida. E não se esqueçam, quanto mais cedo a gente cuidar do nosso corpo, melhor
e mais a gente vai conseguir prevenir esses problemas e esse envelhecimento que é natural. Mas a gente consegue minimizar alguns efeitos do envelhecimento, é só você colocar em prática. Já aprendemos os 3 pilares, hein? Controlar o estresse, atividade física fundamental e cuidados com a alimentação. Se você tiver disciplina e lembrar sempre desse tripé, tenho certeza que você vai viver muito bem. Intervalo, na sequência a gente volta com mais uma dica de arte.